Em um mundo onde o cansaço da rotina muitas vezes leva as pessoas a buscar soluções simples, como dormir na casa de colegas, para evitar um deslocamento longo, nem sempre é possível prever o que uma noite pode reservar. Uma mudança no plano usual, um prédio desconhecido e um ambiente que deveria ser seguro podem rapidamente virar palco de um mistério assustador. Sabe aquele silêncio que parece conter algo a mais, um peso invisível? É sobre isso que essa história vai falar. Quem nos conta esse relato é a Estela. Boa noite, Dom. Resolvi compartilhar essa experiência porque desde que isso aconteceu, tenho pensado 2 vezes antes de aceitar uma dormida improvisada por aí. Algumas semanas atrás, encerramos uma longa maratona de trabalho bem perto das 2 da madrugada. Como moro muito longe do escritório, sempre que temos uma jornada assim e preciso estar cedo no trabalho no dia seguinte, costumo passar a noite na casa da minha chefe, que fica a poucos quarteirões dali. Porém, naquela noite em particular, ela ainda teria que trabalhar até bem mais tarde. Então, uma colega, que vive a cerca de 20 minutos de distância, sugeriu que dividíssemos um Uber até sua casa, onde eu poderia passar a noite. O apartamento dela era pequeno, mas ela disse que eu poderia me ajeitar no sofá da sala, e eu aceitei sem hesitar. Afinal, as alternativas eram esperar indefinidamente pela minha chefe ou ir para casa apenas para dormir por 2 ou 3 horas antes de ter que voltar. Assim, chamamos o Uber e chegamos rapidamente à casa dela. A rua estava deserta e silenciosa, talvez até quieta demais. Os prédios ao redor pareciam antigos, especialmente o dela. Entre 2 comércios fechados, havia uma porta de vidro com grades que parecia meio abandonada, mas foi por ali que entramos. O motorista até nos perguntou se tínhamos certeza de que era ali onde queríamos descer, e dissemos que sim. Ele esperou até que entrássemos antes de partir. O primeiro corredor estava completamente escuro, com algumas portas fechadas que provavelmente levavam aos estabelecimentos inativos. Achei que alguma luz automática acenderia com o movimento, mas nada aconteceu. Minha colega comentou que o elevador estava quebrado, então teríamos que subir os 4 andares a pé. Naquele momento, pensei que talvez tivesse sido melhor dormir no próprio escritório. A maioria dos andares estava imersa na escuridão total, exceto por uma pequena fresta de luz que escapava por debaixo de uma porta no final do corredor do 2º andar. Perguntei a ela o que estava acontecendo no prédio e ela explicou que o edifício estava prestes a passar por uma reforma completa. Era propriedade de 2 irmãos que haviam decidido modernizar tudo e, com isso, estavam aumentando os aluguéis dos apartamentos. Na realidade, segundo minha colega, o plano deles era fazer com que os inquilinos antigos, que pagavam valores mais baixos, deixassem o lugar para que pudessem alugar os apartamentos por um preço muito mais alto para estrangeiros. Ainda assim, ela não planejava sair tão cedo. Como tinha se mudado mais recentemente, pretendia usufruir de cada dia estipulado no contrato. Faltavam ainda 6 meses para o término. Ela mencionou que as reformas haviam começado no 1º andar, mas logo foram interrompidas. Parece que os irmãos perderam a fonte de renda dos aluguéis de uma só vez e acabaram ficando sem dinheiro para seguir com as obras. Subimos rápido e assim que chegamos, minha amiga foi direto tomar banho. Enquanto isso, fiquei na cozinha, preparando um café como ela sugeriu. Belisquei algumas bolachinhas e, por impulso, liguei a televisão enquanto procurava um lugar para carregar meu celular. A batida na porta soou estranha. Parecia até que quem bateu tinha hesitado e depois se afastado. Ouvi passos se distanciando e imaginei que talvez fosse algum dos poucos inquilinos restantes, desconfiado por ver uma pessoa desconhecida, entrando no prédio e querendo confirmar que estava tudo em ordem. Logo, no entanto, os passos ecoaram de novo, desta vez se aproximando pelo corredor, seguidos por outra batida. O chuveiro ainda estava ligado e, para não atrapalhar minha amiga, aproximei-me para dar uma olhada pelo olho mágico. No entanto, ao chegar perto, não vi ninguém. Achei tudo muito esquisito, mas estava prestes a voltar para o lugar onde estava, quando uma voz infantil, uma menina, me chamou por trás da porta, perguntando se a mãe dela estava ali. Um arrepio gelado percorreu meu corpo enquanto eu encarava a porta, indecisa entre abrir ou não.
Fui até a maçaneta, mas antes de girá-la, decidi olhar mais uma vez pelo olho mágico. Nada. Forcei a visão para tentar ver para baixo, mas não havia qualquer sinal de uma criança ali. Pensei que fosse só fruto do cansaço acumulado. Você não vai abrir? A voz voltou a se fazer ouvir, e dessa vez eu tinha certeza de que não era apenas uma impressão. Alguém estava me pregando uma peça. Antes que eu pudesse decidir o que fazer, minha amiga saiu do banheiro perguntando se eu queria tomar banho. Respondi que sim, pois já tinha até separado minha roupa. Ela pareceu notar que eu estava estranha e quis saber se estava tudo bem. Uma menina bateu aqui na porta, comentei. Não sabia bem como explicar a situação. Ela franziu o nariz com uma expressão de desgosto e balançou a cabeça. Eu sei, mas você não abriu, né? Confirmei que não e perguntei o motivo da pergunta. Ela apenas respondeu para eu deixar isso de lado, tomar meu banho e que depois ela me explicaria. Entrei no banheiro, mas aquela cena não saía da minha cabeça. Quem deixaria uma criança andando sozinha por um prédio àquelas horas da madrugada? Aquilo não fazia sentido. Que tipo de lugar era esse onde eu tinha vindo passar a noite? Depois de um tempo saí do banho. Minha amiga havia dito que ia dormir, mas ainda estava na cozinha. Perguntei por que não tinha se deitado, e ela respondeu que o sono às vezes a abandonava, algo que ela odiava sobre morar ali, especialmente em noites como essa, quando teria que levantar cedo para o trabalho. Aproveitei para perguntar novamente sobre a menina, querendo saber como permitiam que uma criança andasse sozinha pelo prédio tão tarde, se alguém realmente a deixava desacompanhada à noite, ou se a mãe simplesmente não era responsável. Ela fez sinal para eu esperar, permaneceu em silêncio e se aproximou da porta, espiando pelo olho mágico. Depois voltou para onde eu estava e disse, bem devagar, não existe nenhuma menina, esse prédio está vazio. Soltei uma risada, sem entender se ela estava tentando brincar comigo, mas definitivamente não era o momento para piadas. E honestamente não achei a menor graça. Você acredita em fantasmas? Perguntou ela. Respondi que não, pois acabou de ouvir uma amiga. Ela foi para o quarto e me aconselhou a tentar dormir, ignorando qualquer som que viesse do corredor e, acima de tudo, que de jeito nenhum abrisse a porta. Entrou no quarto e logo em seguida ouvi uma música relaxante começando a tocar baixinho. Não sei se era para ajudá-la a dormir ou para abafar qualquer ruído externo. Me deitei no sofá, já arrumado para a noite, mas toda vez que o sono começava a me vencer, eu ouvia novamente a voz da menina lá fora perguntando se eu a deixaria entrar. E ao ouvir, despertava por completo, prestava atenção, e então o silêncio voltava. Finalmente, perto das 5 da manhã, despertei outra vez, mas agora não foi por causa da menina. O que me acordou foi o som de alguém tentando girar a maçaneta da porta, devagar, como se estivesse tentando não fazer barulho para não alertar ninguém. O choque me percorreu como um raio e a adrenalina tomou conta de mim. Do quarto da minha amiga ainda vinha a música, no mesmo volume suave de antes, então eu sabia que ela não ouviria nada. Levantei-me com cuidado, andando na ponta dos pés, para não produzir qualquer ruído. Aproximei-me da porta, o coração disparado, receosa de que houvesse alguém observando, alguém que pudesse ver a sombra do meu rosto se aproximando do olho mágico. Quando espreitei, vi algo, mas não exatamente junto à porta. Estava um pouco mais afastado, a uns poucos metros no corredor. Na penumbra, mal consegui distinguir a figura, mas parecia um rapaz, talvez um homem. Era muito alto e tinha um rosto absurdamente pálido, branco como uma máscara, com o queixo desproporcionalmente longo, distorcido, quase grotesco. Estava sorrindo, mas era aquele sorriso sem vida, forçado, enquanto os olhos permaneciam vazios. Um leve som de surpresa escapou de mim sem que eu pudesse controlar, e no mesmo instante, ele se virou e correu, desaparecendo na escuridão do corredor. Passei o restante da noite acordada, esperando o tempo passar. Quando vi que o céu começava a clarear, um alívio me acalmou um pouco. Assim que minha amiga despertou, contei o que havia acontecido. Ela disse que era impossível, que naquela noite não havia mais ninguém no prédio. Segundo ela, só podia ter sido um sonho, um pesadelo, consequência de tudo o que eu tinha ouvido. Garantiu que jamais havia visto algo parecido.
mas como aquilo poderia ter sido um sonho se eu mal preguei os olhos? Exausta e de mau humor, me arrumei para o trabalho. Acho que nunca havia sentido tanto medo em toda a minha vida. E agora, se por acaso eu tiver que ficar até tarde de novo no mês que vem, já decidi. Prefiro pagar um hotel ou chamar um táxi para ir até minha casa do que voltar a passar a noite naquele lugar. Boa noite, amigos, e se por acaso ouvirem uma menina batendo na porta esta noite, não abram. Pode ser que ele esteja lá também. Não tenho dúvidas de que a maioria das pessoas que escutarem este relato irão se identificar com o que estou prestes a contar. Gostaria de ter dado mais atenção aos sinais sobre um certo parceiro amoroso. Imagino que todos nós já tivemos relacionamentos problemáticos, mas no meu caso, um em especial, poderia ter marcado minha vida de forma irreversível. Quando conheci Christian, foi como se eu tivesse sido transportada para um sonho. Ele se mostrava como um homem transparente, como um livro sem páginas em branco. Além de encantador e bem-humorado, era uma figura de beleza incontestável. Alto, atlético, com uma barba bem aparada e um sorriso deslumbrante, realçado por dentes brancos impecáveis. Sei que a atração é algo muito subjetivo, mas objetivamente falando, Christian era aquele tipo que chamava a atenção por onde passava. As pessoas se encantavam por ele assim que o conheciam. Christian tinha aquele jeito simpático e envolvente, capaz de conquistar qualquer um. Saímos algumas vezes, mas, para ser honesta, nada desabrochou de imediato. Apesar de todas essas qualidades que eu admirava, não sentia que havia uma ligação especial entre nós. Conversamos sobre isso e ele aceitou a situação sem ressentimentos. Continuamos amigos e cada um seguiu seu caminho no que se referia a relacionamentos. No entanto, com o passar dos meses, nossa amizade se fortaleceu. Falávamos abertamente sobre nossas vidas amorosas, no meu caso, sobre a ausência de uma, e trocávamos conselhos. Christian se tornou um amigo realmente querido, alguém que eu valorizava mais do que qualquer outra pessoa ao meu redor naquele momento. Alguns anos se passaram e um dia ele começou a namorar uma moça. Depois disso, ele sumiu das redes sociais e praticamente deixou de falar comigo. Não levei isso para o lado pessoal. Afinal, nossa comunicação já não era tão frequente. Pouco tempo depois, ele desapareceu completamente de vista. Ainda o encontrava ocasionalmente nos bares, mas isso também se tornou raro. O telefone dele estava fora de serviço e ele continuava fora das redes. Uma noite, enquanto estava em um bar, ouvi algumas pessoas comentando sobre Christian. Disseram que o término dele com a namorada havia sido terrível e que ele tinha decidido se mudar para recomeçar. Senti pena, além de uma leve frustração por ele não ter me procurado para desabafar. Ainda que tivéssemos nos afastado, eu certamente o apoiaria se ele precisasse. A vida seguiu e com o tempo acabei esquecendo de Christian. Até que certa noite, numa sexta-feira, lá estava eu no bar de sempre com meus amigos, quando a porta se abriu e, como em uma cena de filme, Christian entrou. Parecia o mesmo de sempre, com aquele charme que nunca deixava de atrair olhares. Larguei a conversa com o pessoal e fui correndo abraçá-lo. Passamos a noite relembrando histórias, como se o tempo não tivesse passado. Uma coisa que percebi depois é que ele não se levantou uma vez sequer para pegar uma bebida. Naquele instante, não dei importância a esse detalhe, mas como gostaria de ter notado. Acabamos indo juntos para minha casa, e naquela noite, pela primeira vez em todos os anos em que conhecia Christian, nos beijamos. Esse beijo, enfim, abriu caminho para novos encontros, e decidi dar uma chance a ele agora de uma forma que ia além da amizade. Depois de sair de um relacionamento recente, eu ainda estava fragilizada e emocionalmente sensível. Talvez tenha sido o acaso, mas Christian voltou para a cidade no exato momento em que eu estava mais vulnerável. Por um lado, sentia que o nosso relacionamento fazia sentido, mas lá no fundo, algo insistia em me lembrar daquele primeiro instinto de cautela em relação a ele. Quando enfim começamos a namorar, percebi que ele evitava o bar onde sempre íamos. Achei esse pedido um tanto peculiar, mas não me preocupei muito. Afinal,
Algumas pessoas simplesmente têm preferências e evitam certos lugares. Assim, passamos o primeiro mês sem frequentar nosso antigo ponto de encontro. Certa noite, meus amigos insistiram para que eu me juntasse a eles no nosso bar de costume. Comentei com Christian que queria ir, e ele pareceu ficar tenso, embora tenha respondido apenas com um seco "tanto faz". Ele deixou claro que não queria ir, e sinceramente não vi problema nisso. Não sou do tipo que precisa estar grudada no namorado o tempo todo. Fui ao bar e encontrei meus amigos por volta das 9h30. Christian disse que passaria para me buscar lá por volta da meia-noite. Logo que pedi uma bebida, a bartender me lançou um olhar estranho, algo que parecia um misto de surpresa e desconforto. Ela pegou o meu pedido com certa hesitação e voltou com a bebida, sem sequer olhar para mim. Era como se de algum modo eu tivesse feito algo para desagradar, embora não conseguisse imaginar o que. Achei aquilo estranho, mas sacudi a cabeça e voltei a curtir a noite com meus amigos. De vez em quando eu percebia a bartender me observando, o que me deixava um pouco inquieta, mas tentei ignorar para não deixar que aquilo atrapalhasse minha noite. Pouco antes da meia-noite, fui até o balcão para fechar minha conta e antes de sair, decidi passar no banheiro. Enquanto lavava as mãos, a bartender entrou, fechando a porta atrás de si e trancando-a. Por um segundo, pensei que ela fosse me atacar. Ela estava com os olhos marejados e me olhou com urgência. "Você é a Rebecca, certo?" perguntou a voz trêmula. Assenti, respondendo com um sim cauteloso. A bartender abaixou a cabeça e disse num tom desesperado: "Por favor, me diga que você não está namorando ele. Se estiver, precisa acabar com isso." Minha reação inicial foi defensiva. Presumi que ela pudesse ser uma ex, ou talvez estivesse apenas com ciúmes. "Me escuta!" Ela quase gritou, sua voz carregada de tensão. Ela respirou fundo e continuou: "Eu namorei Christian alguns anos atrás. Ele sempre me comparava a você. Fazia comentários como: 'Por que você não pode ser mais como a Rebecca?' Ou 'A Rebecca faria isso dessa forma.' E até, quando estou com a Rebecca, com o tempo comecei a te odiar sem nunca ter te conhecido. Até que um dia, encontrei no computador dele uma pasta cheia de fotos suas. Centenas, talvez milhares. Ele tinha fotos suas dirigindo, caminhando, fotos suas em encontros, até fotos tiradas de dentro da sua casa. Quando o confrontei, ele surtou, apagou tudo, me ameaçou e desapareceu da cidade. Eu nunca mais o vi até o outro dia, quando ele apareceu no bar. Naquele momento, algo em você me pareceu familiar, mas só liguei os pontos quando vi Christian novamente. Meu coração disparava naquele instante. Eu não sabia se devia acreditar nela ou se aquilo era uma história exagerada. Perguntei por que ela não tinha procurado a polícia, mas sua resposta foi evasiva. Aos poucos, a sensação de que talvez ela estivesse apenas enciumada tomou conta, e não levei sua história muito a sério. Simplesmente não parecia ser algo que Christian faria. Agradeci o aviso e pedi que ela me deixasse sair do banheiro. Ela destrancou a porta e permaneceu ali de cabeça baixa. Pensei comigo mesma: se isso for uma mentira, essa bartender merece aplausos, pois parecia genuinamente apavorada, tremendo e pálida como um fantasma. Pouco depois da meia-noite, Christian apareceu com o carro e entrei. A caminho da casa dele, senti-me à vontade para compartilhar a história que a bartender tinha me contado. Assim que terminei de relatar o que ouvi, ele ficou em silêncio por um momento, como se estivesse procurando as palavras certas. Em vez de negar tudo, ele simplesmente respondeu: "Eu só te amava tanto, Rebecca." Olhei para ele, ainda focado na estrada, e perguntei: "Você está querendo dizer que isso é verdade? Que realmente tirou todas aquelas fotos minhas?" Christian não respondeu. Em vez disso, pressionou o pé no acelerador. Observei o painel e vi a velocidade aumentando. 120, 130, 140 km por hora. E antes que eu pudesse perceber, estávamos bem acima dos 160. Fiquei em pânico e gritei para ele parar o carro. Havia uma curva leve se aproximando no trecho da estrada, mas ele continuou em linha reta, atravessando a barreira. O para-brisa estilhaçou e começamos a rolar colina abaixo. Acredito que minha sobrevivência foi graças à inclinação da colina, pois perdemos velocidade à medida que descíamos. Apaguei por um breve instante
e quando recuperei os sentidos, vi Christian desacordado ao volante. Estava com um corte na cabeça sangrando, mas mantinha a consciência e não sentia sinais de uma concussão. De alguma forma, consegui pegar meu celular e ligar para o número de emergência. A equipe de resgate chegou rapidamente, cuidou dos meus ferimentos e, ao retirar Christian do carro, ele começou a recobrar a consciência, embora estivesse visivelmente confuso, e foi levado ao hospital. Mais tarde relatei tudo à polícia, explicando que meu namorado havia intencionalmente saído da estrada a uma velocidade insana. Também mencionei sobre as fotos, mas não pareciam considerar isso relevante. Pelo menos não que eu tenha sido informada. Ele foi formalmente acusado pelo incidente de direção e fiz questão de prestar queixa. Não sei se ele realmente tinha a intenção de nos matar ou se estava totalmente fora de si naquele momento. Conheço Christian há muitos anos e jamais teria imaginado que ele fosse capaz de algo assim. Considero-me afortunada por estar viva e percebo agora que deveria ter levado a sério o alerta da bartender sobre ele. Graças a Deus, Christian está preso e atualmente estou em contato com alguém que está me ajudando a investigar a questão das fotos que ele supostamente tirou de mim. Se isso se confirmar, ele pode enfrentar acusações adicionais bastante graves, o que pode prolongar significativamente o tempo que passará encarcerado. A vida tem dessas coisas, não é? Às vezes, ela te leva por caminhos inesperados, colocando você em cenários que jamais imaginou e reacendendo laços que julgava perdidos. Alguns meses atrás, resolvi me mudar para uma cidade nova, a mais ou menos 1 hora de onde passei minha infância. Encontrei um lar numa bela casa, situada numa comunidade pacata, totalmente diferente do bairro movimentado onde cresci. O detalhe mais curioso e honestamente o mais extraordinário sobre essa mudança foi descobrir que o meu vizinho era, na verdade, alguém do meu passado. James, meu velho amigo de infância. Se eu tivesse feito uma lista de pessoas que achava improvável reencontrar, o nome dele estaria no topo. Nós crescemos juntos, sempre fazendo parte do grupo que se reunia para jogar bola, correr por aí, andar de bicicleta e fazer travessuras típicas da idade. Entre todas as crianças do bairro, James era um dos mais próximos de mim. Naquela época, os videogames estavam apenas começando a cair no gosto da galera, mas de forma bem diferente do que vemos hoje. James e eu éramos os únicos fascinados por eles e passávamos horas dentro de casa jogando muito mais do que o resto dos amigos. Claro, ainda saíamos para brincar com a turma, mas os videogames eram a nossa verdadeira paixão. Lembro até das noites que ele dormia lá em casa e ficávamos jogando madrugada adentro. No entanto, tudo mudou quando eu estava na 5ª série. James e sua família se mudaram. Nos falamos algumas vezes por telefone, mas o contato foi se perdendo aos poucos e nunca mais conseguimos nos reconectar de verdade. Quando o MySpace surgiu, até nos adicionamos por lá, mas ele já vivia uma vida em outro lugar e a distância parecia ter levado também as afinidades que compartilhávamos. Quando o Facebook virou popular, eu já mal me lembrava de James e nem me passou pela cabeça procurá-lo. Para mim, ele tinha virado uma lembrança distante. Até o dia em que, ao me mudar, descobri com surpresa que o meu novo vizinho era ele. No início, foi ótimo revê-lo. Nos entendemos como se o tempo não tivesse passado, e foi um choque saber que ele estava de volta para esse lado do país. Quando criança, ele tinha ido com a família para a costa leste, então eu realmente não esperava que ele estivesse morando de novo tão perto de onde crescemos. Perguntei o que o tinha trazido de volta, e ele apenas respondeu que preferia a vida na costa oeste. Depois que me estabeleci, resolvi convidar James para umas cervejas e para conversarmos sobre o tempo que passamos afastados. Naquela noite, ele apareceu, mas trouxe 2 convidados, um amigo chamado Connor e a namorada de Connor, Iris. Achei um pouco inesperado ele vir acompanhado sem avisar. Não era uma questão de eu não gostar da ideia. Só era uma questão de ter o cuidado de perguntar antes. Assim que entraram, os 3 começaram a agir de um jeito estranho. Connor e Iris pareciam hipnotizados com os objetos da minha sala de estar.
como se estivessem absorvendo cada detalhe. Os olhos deles percorriam o ambiente com um foco estranho e dava a sensação de que estavam mentalmente catalogando tudo o que viam. De tempos em tempos, eu percebia os dois sussurrando, trocando impressões de forma quase conspiratória. Pode parecer paranoia minha, mas um aperto desconfortável começou a crescer no meu estômago. Em algum momento puxei o assunto sobre videogames com o James. Perguntei se ele ainda jogava alguma coisa. Ele me lançou um olhar de desdém, rindo sozinho com uma expressão arrogante e cheia de desprezo. Nem pensar, cara. Parei de jogar videogames lá pelos 12 anos. Isso é coisa de criança. Dei uma risada automática tentando espelhar o tom dele. Inclinei-me na cadeira e respondi. Pois é, acho que não recebi esse aviso aos 12 anos. Não só ainda jogo, como trabalho com jogos para ganhar a vida. A sala ficou em um silêncio estranho, seguido por risos meio sem graça. Mas depois que compartilhei essa informação, percebi que o clima mudou. Subitamente, todos pareciam muito interessados, especialmente Connor, que começou a fazer perguntas bem específicas, como se o computador que eu tinha ali na sala era o mesmo que usava para trabalhar. E era. Eu trabalhava num estúdio, minha principal fonte de renda, mas passava boa parte do meu tempo livre desenvolvendo um jogo indie no meu próprio computador em casa. Contei tudo isso, entrando em detalhes que talvez nem tivesse mencionado numa conversa casual. Depois de mais algumas trocas de palavras, demos a noite por encerrada. No dia seguinte, enquanto saía para resolver algumas coisas, vi James do lado de fora. Acenei para ele, mas sua resposta foi um tanto fria, e ele parecia incomodado com alguma coisa. Naquela noite fiquei em casa e me dediquei ao meu jogo até tarde. Já passava das 2 da manhã quando o meu celular notificou um alerta. Alguém estava na minha porta. Tenho uma câmera de movimento perto da entrada, além de uma câmera Ring na campainha. Abri o vídeo e fiquei perplexo com o que vi. Havia 3 pessoas em pé diante da porta. Todos vestiam máscaras e capuzes. Eram aquelas máscaras simples, do tipo médico, nada de Halloween. Eles pareciam discutir algo entre si. 2 estavam mais afastados, e um deles estava posicionado bem em frente à porta. Esse indivíduo da frente se virou, de costas para a câmera, escondendo alguma coisa atrás da cintura. Ele segurou o que parecia ser um cabo, e por um breve instante, soltou, o suficiente para que eu reconhecesse o que estava ali. Logo depois, ele se virou de novo e tentou girar a maçaneta, verificando se a porta estava trancada. Felizmente, estava. Ele recuou como se estivesse avaliando o próximo passo, e foi nesse momento que um dos outros pareceu notar a câmera Ring. Um deles exclamou: "Espera!" A mulher gritou: "Espera!" e apontou diretamente para a câmera. Ao ouvir isso, o invasor que estava mais perto da porta se abaixou e olhou fixamente para a câmera. Mesmo com a máscara, ficou evidente que se tratava de James. A percepção de que era ele fez com que eu imaginasse que os outros 2, que logo saíram correndo na direção oposta à casa de James, eram seus amigos, Connor e Iris, com quem eu já havia me encontrado. Os olhos de James se arregalaram como se ele entendesse que tinha sido pego no flagra. Connor e Iris não perderam tempo e fugiram dali, enquanto James hesitou um pouco antes de dar alguns passos para trás, só para tentar a maçaneta uma última vez, sacudindo-a com força em uma tentativa desesperada de abrir a porta. Ele murmurou algo que não consegui distinguir, e então disparou para longe. Sem demora, entrei em contato com a polícia, entreguei as gravações e expliquei tudo o que tinha acontecido. James desapareceu por alguns dias, talvez por saber que a polícia estava em seu encalço, mas depois de um tempo, o vi voltando furtivamente para sua casa. Liguei novamente para a polícia, e eles chegaram rapidamente. A investigação que se seguiu ligou James e seus comparsas a uma série de invasões ocorridas na região. A situação piorou para eles quando foi descoberto que outra residência invadida por eles semanas antes também tinha uma câmera Ring. Naquela ocasião, porém, eles estavam sem máscaras. Foi doloroso assistir a esse desfecho para alguém com quem compartilhei tantas lembranças boas. Ver um velho amigo descer por um caminho tão sombrio mexeu comigo. Mas no fim, devo a minha câmera de movimento e a câmera Ring a minha segurança.
Aprendi a lição de nunca achar que estou imune a situações como essa, independentemente do lugar em que moro. Meu bairro é notoriamente seguro, praticamente sem registros de crimes. Mas, se não fosse por essas câmeras, talvez eu não estivesse aqui para contar essa história. Se estiver gostando dos relatos, não se esqueça de já deixar o seu like, ele é muito importante. Bem, vamos continuar. Era dia dos namorados e combinamos de nos encontrar no centro para tomar um café. Mais tarde, ele sugeriu irmos a um observatório e eu, animada, aceitei a ideia. Só não imaginei que o tal observatório ficava a mais de 1 hora de ônibus, nos arredores da cidade. Quando finalmente chegamos, o sol já se despedia no horizonte. Para complicar, descobrimos que seria preciso cruzar uma trilha na floresta e subir uma colina para chegar até lá. Vestida com um leve traje de verão, eu tremia de frio. E para piorar, andar pela mata com sapatos de salto era uma verdadeira tortura. A cada tropeço na trilha escura e deserta, tentava manter um papo leve, mas não foi tarefa fácil. Ele, por sua vez, estava aparentemente mais interessado em se comunicar com as árvores e apenas me lançava olhares gélidos sempre que eu abria a boca. A essa altura, eu já me via como uma futura manchete de jornal. Alguém encontraria meu corpo congelado em algum ponto daquela floresta. Finalmente alcançamos o observatório e eu já estava a ponto de desabar em lágrimas, entre suplicar pela minha vida ou bolar um plano para me livrar dele antes que o pior acontecesse. Minha alegria foi imensa ao ver outro casal lá em cima. Sinceramente, nem me incomodei quando ele começou a falar sobre todos os OVNIs que, pasme, ele jurava estar vendo. Mudar para uma cidade nova traz, para pessoas como eu, um desafio: construir novas amizades. Sempre tive dificuldade com isso. Admito que sou um pouco desajeitado socialmente, o que torna as coisas ainda mais complicadas. Quando o trabalho me exigiu que me mudasse centenas de quilômetros para longe da minha cidade natal, senti um aperto no peito, mas sabia que não podia recusar a oportunidade. O emprego é relevante e me proporciona uma boa renda. Meu plano era simples: juntar uma grana e após alguns anos voltar para casa ao fim do contrato. Nas primeiras semanas no novo endereço, a adaptação foi dura. Terminava o expediente, ia direto para casa e passava o tempo livre jogando videogame e assistindo a todo tipo de série e filme. Mas claro, não demorou muito para que a solidão batesse. Até que certo dia descobri uma loja de quadrinhos bem próxima de onde moro agora. Menos de 5 minutos de caminhada. Sou um entusiasta dos quadrinhos, especialmente os da Marvel, que acompanho desde que era criança, talvez até antes de saber ler de fato. Lembro de folhear os gibis do meu irmão e passar horas admirando as ilustrações, mesmo sem entender o que as palavras diziam. Achei que aquela loja de quadrinhos não resolveria meu sentimento de isolamento, mas seria, ao menos, uma maneira agradável de ocupar a mente. Aos poucos, fui frequentando o local com mais regularidade, voltando a me envolver com aquelas histórias e personagens que sempre me acompanharam. Um dia, enquanto explorava a prateleira de lançamentos, peguei a edição mais recente do Quarteto Fantástico. Foi então que notei um homem peculiar se aproximando de mim. Ele era muito alto e magro, com óculos de armação preta e grossa, cabelo loiro um tanto longo e uma barba meio desleixada e falha. Instintivamente dei um passo para o lado, pensando que ele queria acessar a prateleira, mas ao contrário, ele começou a conversar comigo. Com um forte sotaque sulista, ele perguntou: "Ei, você é fã do Quarteto Fantástico?" Sorri, concordando com a cabeça. Conversas inesperadas assim não são exatamente o meu forte. "Cara, você vai curtir muito essa edição. Ele realmente manda bem escrevendo o quarteto", disse ele. "Ah, meu nome é Peter, mas olha, não sou o Peter Parker, hein?" Ele riu e acabei rindo também. Para quem não sabe, Peter Parker é o nome verdadeiro do Homem-Aranha. Apertei a mão dele e respondi: "Prazer em conhecê-lo, Peter."
e então apresentei-me. Daquele primeiro e embaraçoso encontro com Peter acabou surgindo uma amizade. Passamos a nos encontrar várias vezes por semana para conversar sobre quadrinhos, Star Wars, videogames e, em resumo, tudo o que fosse nerd e que me interessava. Era como se ele tivesse sido feito sob medida para ser meu amigo. Durante meses, nossa amizade seguiu assim, e eu realmente estava satisfeito com essa nova companhia. Certo dia, enquanto saíamos da loja de quadrinhos, Peter comentou: "Sabe, eu estava pensando, parece destino você ter se mudado para cá e justamente ter entrado na loja naquele dia. É como se você fosse eu, mas de um universo paralelo." Apenas ri, reconhecendo mais uma das muitas referências de quadrinhos que Peter lançava casualmente. Mas depois disso, comecei a notar algo peculiar. Ele começou a imitar o que eu vestia. Se eu aparecesse com a camiseta do Quarteto Fantástico, logo Peter também aparecia com uma igual. No dia em que usei uma camiseta do Darth Vader, no dia seguinte, lá estava Peter com uma idêntica. Não era só coincidência, parecia algo estranho, como se ele estivesse copiando cada detalhe. Em torno dessa mesma época, ele apareceu com o cabelo cortado e o rosto barbeado. Para quem acompanha, sabe que eu tenho o cabelo curto e não uso barba. Quando nos encontramos, ele comentou: "Agora com esse corte realmente parecemos iguais. Você acha que talvez sejamos tipo a mesma pessoa de algum outro universo?" Dessa vez o comentário não soou como uma de suas referências habituais. Parecia mais sério, quase desconfortável. Achei melhor não dar muita atenção e mudei de assunto rapidamente, falando sobre comida ou algo do tipo, apenas para afastar a estranha sensação que ele havia deixado no ar. Naquela noite fiquei remoendo o que ele disse. Talvez eu não esteja conseguindo expressar com exatidão, mas o jeito dele naquele momento, a forma como falou, como me olhou, tudo parecia fora do comum. Considerei mandar uma mensagem e dizer que aquele comentário me deixara desconfortável, mas achei que estava sendo paranoico e acabei ignorando. No dia seguinte, ao abrir a porta para ir ao trabalho, tive a impressão de ver o carro de Peter estacionado por perto. Mas, pensando que estava exagerando, ignorei a sensação. Ele me mandou uma mensagem confirmando se iríamos à loja de quadrinhos depois do expediente. Respondi que sim, mesmo sem estar animado com a ideia. No trabalho sentia-me inquieto, como se algo estivesse fora do lugar. Acabei pedindo à minha supervisora para sair mais cedo, alegando que não estava me sentindo bem. Ela concordou, e eu fui liberado apenas algumas horas depois de começar o turno. Ao chegar em casa, percebi algo estranho de imediato. A porta da frente, dentro da porta de tela, estava entreaberta. Nunca a deixo assim. Tenho uma coleção valiosa de itens, incluindo quadrinhos e Funko Pops. Aproximei-me com cuidado e entrei silenciosamente, atento a cada detalhe ao redor. Consegui ouvir ruídos vindos do meu escritório, justamente o lugar onde guardo todos aqueles itens de valor que mencionei. Fui devagar até a porta lateral e, espiando para dentro, vi Peter remexendo em caixas no armário. Entrei na sala de forma brusca e perguntei: "Peter, o que você está fazendo?" Ele se assustou e começou a gaguejar. Eu só estava dando uma olhada para ver se você tinha um quadrinho específico, sabe? Eu queria te fazer uma surpresa." Olhei ao redor e notei que todas as gavetas da minha mesa estavam abertas e meu computador estava ligado. Em cima da mesa, vi meu cartão de seguro social. Ao lado de Peter, havia uma caixa com alguns dos meus quadrinhos mais raros, alguns valendo mais de $5.000, junto com documentos financeiros pessoais. "Escuta, cara, Ele balbuciou olhando ao redor, mas uma coisa estava diferente. O sotaque sumira. Antes que eu pudesse entender o que estava acontecendo, ele pegou o abajur da minha mesa, arrancou da tomada e o lançou contra mim com força. O golpe acertou minha cabeça, e quando me abaixei, ele aproveitou para me socar no rosto, fazendo com que eu caísse no chão. Senti uma tontura forte e minha visão ficou turva. Enquanto tentava me recompor, ouvi o motor do carro dele ligar e disparar para longe. Quando recuperei o foco, percebi que ele havia levado a caixa com meus quadrinhos e documentos. Liguei para a polícia imediatamente e passei todas as informações que tinha sobre Peter. Foi então que me dei conta.
Eu não sabia sequer o sobrenome dele. Nunca tinha pensado nisso, nem perguntado. Como não uso redes sociais, nunca me preocupei em buscar mais informações sobre ele. Trocávamos mensagens, mas não percebi que ele usava um celular descartável. A polícia me informou que Peter provavelmente era um nome falso. Dentro da caixa levada, ele também tinha colocado alguns dos meus cartões de crédito, os quais não costumo levar comigo para o trabalho. Ele usou um desses cartões para abastecer o carro, mas foi a única vez que o utilizou antes de eu cancelá-los. Os policiais sugeriram que, quem quer que ele fosse, sabia que eu tinha dinheiro. Ele cultivou nossa amizade apenas para se aproveitar de mim e, no fim, roubou tudo o que pôde. Por sorte, não conseguiu levar tanto quanto talvez planejasse, mas ainda assim levou aqueles quadrinhos de valor sentimental e financeiro. Até hoje, não faço ideia de quem Peter realmente era ou onde meus quadrinhos foram parar. Uma semana após o incidente, consegui reaver apenas um dos quadrinhos. Ele havia vendido para uma loja de penhores, mas o funcionário foi bem hostil quando tentei explicar a situação. O mais perturbador de tudo foi que, ao vender o quadrinho, ele usou o meu nome com o funcionário da loja de penhores. Quando entrei lá para tentar recuperar o item, o funcionário ficou confuso, achando que era a mesma pessoa. Algumas pessoas de fato possuem uma natureza verdadeiramente inquietante e intenções sombrias. Dá medo refletir sobre as pessoas que consideramos próximas e imaginar o que elas realmente pensam a nosso respeito. Peço desculpas se este texto soar estranho, pois ainda não tentei expressar essas ideias em palavras antes. Acho que estou buscando conselhos gerais. Para contextualizar, eu moro com minha namorada e a amo muito. Contudo, tenho receio de que ela não seja mais a mesma pessoa de antes. Estamos juntos há quase 10 anos. Começamos nosso relacionamento no último ano do ensino médio e desde então não nos separamos. Passamos por faculdades em cidades diferentes, mantendo o relacionamento firme. Após nos formarmos, decidimos viver juntos e fomos felizes assim até recentemente. Sei o que a maioria das pessoas tende a pensar, pois já compartilhei minhas preocupações com alguns amigos, e todos têm respostas parecidas. Escuto coisas como: provavelmente ela está com outra pessoa. Ela deve estar usando drogas. Ou a minha preferida: ela só não te ama mais, cara. Se fosse algo assim, ao menos teria uma explicação concreta. Mas tenho certeza de que não se trata disso. O comportamento dela mudou, como se estivesse escondendo algo, mas não uma outra pessoa. Parece algo mais sombrio, e vou tentar lembrar desde o começo para ver se capto todos os detalhes. Recentemente, cheguei em casa mais cedo que o habitual. Isso não é raro, pois meu trabalho possui horários flexíveis. Quando entrei, ela estava no banho e não percebeu minha chegada. Porém, enquanto me aproximava do banheiro, pude ouvi-la. Ela resmungava e parecia aborrecida, soltando palavrões repetidamente, soando realmente irritada. Bati na porta para saber se estava tudo bem, e o xingamento cessou de imediato. Depois de um momento de silêncio, ela respondeu dizendo que estava bem. Ela demorou muito para sair do chuveiro, e quando finalmente saiu, parecia ansiosa e extremamente tensa. Perguntei novamente se estava tudo bem, mas com um tom irritado, ela respondeu que sim, e pediu para eu não insistir. Resolvi respeitar e dar o espaço que parecia precisar. Ela nunca foi de se exaltar com ninguém, muito menos comigo. Conhecendo-a há quase 20 anos e sendo seu parceiro por quase uma década, tenho certeza de que essa atitude não faz parte de quem ela é. Na manhã seguinte, ao me preparar para o trabalho, entrei no chuveiro e notei algo estranho na prateleira onde guardamos os produtos de higiene. Havia uma marca de sangue seco. Ao pegar o frasco, vi que havia um anel avermelhado embaixo dele. Observando mais de perto, notei restos ressecados e várias manchas e cantos com resíduos ao redor do chuveiro. Fiquei intrigado, mas não cheguei a me preocupar ou ficar ansioso com aquilo. Mais tarde, ao voltar para casa, encontrei uma das novas amigas dela por lá, uma mulher chamada Margaret, que sempre me pareceu um tanto estranha. Para ser sincero, nunca fui muito com a cara de Margaret.
Não sei bem onde elas se conheceram. Talvez tenham trabalhado juntas ou talvez seja uma das clientes da minha namorada. Não sei ao certo. Só sei que ela sempre me causou uma impressão desconfortável. Ela gosta de contar sobre problemas que enfrentou quando era jovem e sobre as loucuras que fez nos seus 20 e poucos anos. Se eu tivesse que chutar, diria que Margaret deve ter entre 35 e 40 anos. Naquela tarde, ao entrar em casa, percebi que minha namorada e Margaret estavam se comportando de maneira estranha. Notei o laptop aberto na mesa da cozinha e assim que entrei, elas rapidamente o fecharam, parecendo querer que eu saísse dali. Senti que algo não estava certo. A expressão no rosto da minha namorada deixava isso claro, mas preferi não perguntar nada de novo. Fui direto para o quarto, fechei a porta para trocar de roupa após o trabalho. Mesmo assim, pude ouvir Margaret sussurrando algo para minha namorada e ela parecia tensa. Pouco depois, escutei o som de uma porta se fechando e, ao verificar, vi Margaret saindo pela minha garagem. Minha namorada sempre foi alguém extrovertida, alegre ao máximo, mas agora parecia uma sombra de si mesma, como alguém que não dorme há dias. Fiquei certo de que ela estava escondendo alguma coisa, mas não acreditei que fosse um caso com outra pessoa. Isso não combina com seu caráter. Normalmente, jamais bisbilhotaria, pois temos um relacionamento baseado em confiança. Mas, ao abrir o laptop, percebi que a última página acessada ainda estava aberta. Ela estava em um site procurando por armas, algo que não me era familiar e que parecia extremamente suspeito. É importante mencionar que ela sempre foi totalmente contra armas, então vê-la em uma página assim era algo absolutamente fora do comum. Isso me levou a olhar o histórico de navegação e o que encontrei foi, no mínimo, estranho. Havia diversos artigos sobre pessoas desaparecidas e algumas páginas com direções para o que parecia ser um lugar remoto e isolado. Conforme os dias foram passando, notei que ela se tornava cada vez mais uma sombra de quem era antes. Nenhum sorriso, nenhuma risada, nenhum momento de intimidade, como se a essência dela tivesse desaparecido. Também comecei a observar detalhes peculiares, como seus sapatos cobertos de lama, o celular quase sempre desligado e o computador que, misteriosamente, quebrou no dia seguinte à minha investigação no histórico. Vi Margaret novamente há alguns dias. Ao chegar do trabalho, notei o carro dela estacionado do lado de fora, com o motor ligado e cheio de malas. Entrei e Margaret parecia irritada. Ela lançou um olhar para mim e depois voltou a olhar para minha namorada. Sem dizer nada, soltou um suspiro, saiu e partiu com o carro. Assim que ela se foi, minha namorada estava pálida, quase sem cor, e se sentou no sofá. Perguntei mais uma vez se estava tudo bem e ela respondeu: "Eu vou ficar em breve." Margaret só: "Bem, não importa. Eu vou ficar bem em breve, prometo." Eu tentei decifrar essa frase 1 milhão de vezes, e ainda assim não consigo entender completamente o que ela quis dizer. Já se passaram alguns dias desde que Margaret foi embora, mas minha namorada continua irreconhecível. Ela está em licença pessoal, então não sai de casa há dias. No começo, imaginei que pudesse haver algo romântico entre elas, mas quando toquei no assunto, ela negou de forma enfática. Depois de algumas discussões, ela me pediu para deixar o assunto de lado e parar de fazer perguntas. O olhar dela, ao me dizer isso, era de uma pessoa que eu mal reconhecia. Não sei o que está acontecendo, mas sinto que minha namorada, minha melhor amiga, está presa em algum lugar distante da própria mente. Ela não é mais a mesma pessoa por quem me apaixonei e com quem compartilhei tanto tempo. Se alguém estiver lendo isso, peço apenas que compartilhe algum conselho. Eu já tentei tudo o que me veio à cabeça e estou começando a temer que ela possa ter feito algo terrível. Se essa situação evoluir ou se eu tiver novidades, tentarei atualizar vocês por e-mail. Enquanto isso, só me resta manter a esperança e rezar para que minha namorada recupere a paz e que esses pensamentos assustadores que rondam minha mente sejam apenas fantasias sombrias, sem fundamento na realidade. Antes de irmos para o último relato, se ainda estiver por aqui, comente o horário que está assistindo. Gosto de saber quem assiste os relatos até o final. Bem, vamos continuar.
Passei meus primeiros anos vivendo fora das linhas da lei. Nunca terminei meus estudos. Larguei o colégio no segundo ano, uma escolha que, com o tempo, se tornou um grande arrependimento. Aos 20 anos, fui preso pela primeira vez e, infelizmente, essa não seria minha última passagem pela prisão. Toda a minha juventude na casa dos 20 foi marcada por idas e vindas entre a liberdade e o encarceramento. Ao completar 30 anos, resolvi dar um rumo diferente à minha vida. Foi quando percebi que me faltavam amizades verdadeiras e qualquer sentido de direção. Busquei respostas em diversas igrejas e clubes comunitários, tentando encontrar meu propósito. Nesse processo, encontrei Nolan. Ele foi como uma âncora na minha vida, especialmente naquele momento de incertezas. Conheci Nolan num evento da igreja. Ele se descrevia como agnóstico, o que me surpreendeu, já que estávamos em um evento religioso. Mas Nolan explicou que participava desses encontros por causa do senso de comunidade. Para ele, aquelas pessoas eram incrivelmente acolhedoras e não havia outro lugar onde ele sentisse tamanho carinho. E ele tinha razão. O ambiente era de uma acolhida única. Nunca fui muito ligado à religião e nem sei ao certo que igreja era aquela, mas uma coisa era clara: as pessoas ali eram fantásticas. Todos amavam Nolan, até mesmo os líderes da congregação. Ninguém se importava com as dúvidas dele sobre a fé. Ele era querido de qualquer maneira. Nolan fazia uma diferença enorme na vida daquelas pessoas. Ele estava sempre pronto para ajudar de alguma forma, doando roupas, alimentos e, o mais importante, seu tempo. Nunca entendi de onde vinha seu dinheiro, mas ele tinha recursos e os usava para fazer o bem. Ajudava os mais pobres e incentivava todos a participarem dos eventos da igreja. Na linha de frente, servia refeições aos necessitados e dirigia até as áreas mais carentes da cidade para oferecer o que estivesse ao seu alcance. Nolan, por qualquer ângulo que se olhasse, era uma pessoa excepcional. Nessa minha busca por sentido, me aproximei naturalmente de Nolan. Com uma generosidade sem julgamentos, ele me acolheu, e eu logo me tornei seu parceiro de ações comunitárias. Acompanhá-lo me dava uma espécie de nova identidade, como se meu passado deixasse de importar. Ninguém queria saber quem eu tinha sido antes. Só viam o que eu estava tentando ser agora. Essa nova vida ao lado de Nolan seguiu por alguns anos. Ele se tornou mais do que um parceiro, um verdadeiro amigo. Quando não tinha onde morar, Nolan me ofereceu uma pequena casa de hóspedes. Acordávamos cedo, começávamos nosso dia e percorríamos a cidade ajudando onde podíamos, com ele financiando tudo. Parecia que seu dinheiro não tinha fim e eu nunca questionei isso. Em uma tarde, enquanto organizávamos um evento de caridade, percebi pela primeira vez que algo estava estranho com Nolan. Aquele homem sempre tão cheio de vida e energia parecia distante, quase ausente. Mais tarde, ao voltarmos para a casa dele, perguntei se estava tudo bem. Ele apenas respirou fundo, soltou um suspiro pesado e respondeu que sim, que estava bem. Mas era evidente que alguma coisa o incomodava profundamente. Naquela noite, observei pela janela da pequena casa de hóspedes, situada a alguns passos atrás da casa principal de Nolan. As luzes da casa dele estavam acesas e as cortinas abertas permitiam que eu visse o interior com certa clareza. A uns 15 metros de distância, eu conseguia enxergar, mas não captava detalhes suficientes para saber se ele realmente estava bem. Talvez fosse apenas uma sensação incômoda, mas algo na minha intuição, lapidada pela experiência com situações tensas, me dizia que Nolan estava prestes a desmoronar. Eu conhecia bem aquele ponto de ruptura, o mesmo que tantas vezes me colocara em apuros. Pensei no assunto por alguns instantes e, no fim, decidi ir até ele, só para garantir que tudo estava em ordem. Afinal, ele havia feito muito por mim. O mínimo que podia fazer era verificar. Atravessei o gramado que separava minha casa da dele. Quando me aproximei, ouvi vozes altas, gritos. Era Nolan, em plena explosão. Aproximando-me mais devagar, ouvi sua voz furiosa. Ele devia estar ao telefone, pois não havia mais ninguém falando, apenas ele. Sua voz estava carregada de raiva, algo que eu nunca havia testemunhado nele. Palavras fortes, gritos, xingamentos.
Era difícil acreditar que tudo aquilo estava saindo da boca de Nolan. Movi-me silenciosamente até uma das janelas laterais para tentar espiar. Lá dentro, ele caminhava de um lado para o outro, segurando o telefone com força. Ouvi-o dizer com clareza: "Não quero saber se você não consegue resolver isso. Vou encontrar alguém que possa. Não vou suportar essa porcaria dia após dia sem resultado. Resolva logo isso para que eu possa sair desse inferno." Essas foram as palavras exatas que ele pronunciou. Naquele momento não fazia ideia do que aquilo significava. Logo depois, ele desligou o telefone com fúria e o arremessou contra a parede, deixando escapar um último grito. Foi então que ele se virou e me pegou espiando pela janela. Tentei me esquivar, mas já era tarde. Ele havia me visto. Fiquei deitado junto à lateral da casa, torcendo para que ele não saísse. A ilusão não durou muito, pois logo ouvi a porta da frente abrir com um estrondo, seguido por Nolan chamando meu nome em alta voz. Levantei-me, sentindo-me completamente exposto. Parte de mim pensava que ele entenderia, que não haveria problema, afinal ele sempre fora paciente e compreensivo comigo. Mas dessa vez, eu estava redondamente enganado. Com uma força surpreendente, o homem corpulento agarrou a gola da minha camisa e me empurrou contra a parede da casa. Seus gritos eram tão intensos que eu conseguia sentir a saliva atingir meu rosto. "Depois de tudo o que fiz por você, e você está aqui, metido nos meus assuntos pessoais." Permaneci calado, sem saber como reagir. Tentei juntar forças para explicar que só queria ter certeza de que ele estava bem, mas as palavras não saíam. Ele me soltou com um empurrão que me lançou ao chão e em seguida vociferou: "Foi você, não foi? É você quem está tentando pôr as mãos no meu dinheiro." Levantei as mãos, defendendo-me e alegando com sinceridade que não sabia do que ele estava falando. Enquanto tentava me levantar, ele me empurrou novamente e desta vez desferiu um chute direto no meu rosto, gritando: "Fique aí!" Ele voltou para dentro de casa, batendo a porta com força ao entrar. O chute me deixou atordoado. Por alguns instantes, minha visão ficou turva e estrelas dançaram diante dos meus olhos. Com esforço, recuperei o foco e me ergui novamente. Ao espiar pela janela, vi Nolan mexendo em um baú na sala. Ele parecia pegar algo lá de dentro, mas eu não conseguia identificar exatamente o que era. Apenas percebi que parecia pesado. Sem querer arriscar, corri de volta para a casa de hóspedes. Reuni rapidamente alguns pertences essenciais e fugi para a floresta que cercava a propriedade dele. Me escondi entre as árvores, observando a distância, enquanto Nolan perambulava ao redor da casa de hóspedes e, em determinado momento, forçava a entrada pela porta. Ele chamava meu nome aos gritos, ordenando que eu saísse do esconderijo, e segurava algum objeto em mãos. Parecia comprido e estreito, algo que ele usava para forçar as portas. Ele finalmente se aproximou da borda da floresta. Enquanto eu me movia cuidadosamente entre as árvores, ele continuava a gritar, o que ajudava a encobrir os sons dos meus passos. Aproveitei para me afastar cada vez mais. Logo alcancei a estrada e corri o mais rápido que consegui, sem olhar para trás. De tempos em tempos, lançava um olhar sobre o ombro, mas nunca o vi vindo atrás de mim. Quando finalmente alcancei uma loja de conveniência, pedi ao atendente que chamasse a polícia, pois eu não tinha um celular naquela época. Assim que os policiais chegaram, contei a eles tudo o que havia acontecido. Não tinha certeza se poderiam fazer algo, mas tecnicamente, Nolan havia me agredido e depois me perseguido, então senti que corria perigo. Eles foram até a casa dele e pouco depois fui informado de que Nolan havia sido preso. Nunca soube o motivo exato da prisão, pois ninguém me deu detalhes, mas, ao tentar buscar informações sobre ele na internet, nada apareceu. Isso me faz crer que Nolan usava um nome falso. Passei anos ao lado desse homem e até morei praticamente no quintal dele, mas jamais percebi qualquer indício de que ele escondesse algo ou tivesse um lado violento. Qualquer que fosse o segredo que ele guardava, parecia ter finalmente vindo à tona de forma dramática. Não sei se ele planejava me machucar mais naquela noite, mas a agressão que sofri ali fora foi o suficiente para me deixar alerta. Alguém tem alguma ideia do que Nolan poderia estar envolvido ou qual segredo ele estava tentando esconder? Eu só quero respostas. Às vezes,
São as pessoas que parecem as melhores que carregam as sombras mais profundas. Ei pessoal, obrigado por ouvirem. Clique no sininho de notificações para ser alertado de todas as futuras narrações. Lanço vídeos novos todos os dias por aqui. Espero te ver nos próximos. Agora na tela vou deixar outros 2 bons vídeos que sei que irão gostar. Te vejo por lá.